fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Espirituais que advogam a favor do bem. E assim, reunidos aqui estamos, vamos então preparar nossos corações para o aprendizado, como também levar adiante na prática tudo que a doutrina nos passa, nos ensina, e que também nós possamos ser melhores cada dia mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. A questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o que consiste na felicidade dos bons espíritos? É interessante que desde que o mundo é mundo, o ser humano busca essa tal de felicidade. Há 10 mil anos atrás ele já estava buscando essa tal de felicidade. Ele nunca encontrou a felicidade, não pelo jeito, pelo menos da forma que ele imagina, da forma que ele pretende. Allan Kardec faz essa questão: o que consiste na felicidade dos bons espíritos? É não ter ódio, é não ter ciúmes, é não ter inveja, é não ter todas as mazelas do mundo corporal. E ele vai colocando dessa forma. Mas quando nós pegamos a palavra felicidade e analisamos o contexto, o significado da palavra felicidade, e aí vem uma outra palavrinha junto dela, chamada infelicidade, e achamos que infelicidade é o contrário de felicidade, aí nós vamos perceber que, estudando a palavra, não existe o contrário de felicidade. Infelicidade não é o contrário de felicidade. O prefixo in na frente de felicidade, formando infelicidade, significa que você está negando a felicidade. Não é o contrário de felicidade, você está negando ser feliz. O in significa não quero ser feliz, quer dizer, eu já sou feliz. A minha herança divina, a minha característica, a minha paternidade, eu como espírito já fui criado desde o princípio para ser feliz. Então quando eu falo infelicidade, eu estou negando a minha essência, eu estou negando a minha própria vida, a minha própria evolução. Então, entender a palavra felicidade e infelicidade nos dá um outro contexto. Mas por que será que há mais de 10 mil anos o ser humano, e principalmente o ser humano do século XXI,
E por que principalmente o ser humano? Porque é o ser humano mais esclarecido de toda a história. É o ser humano que tem mais facilidade em comunicação, em acesso à informação, a entretenimento. É o ser humano do século XXI, nunca teve tanta liberdade quanto tem hoje. Veja, por mais que nós temos ainda muitas coisas a conquistar, se nós olharmos há 100 anos atrás, como éramos há 100 anos atrás, há 500 anos atrás, Idade Média, há 1000 anos atrás, na época de Jesus, nós vamos olhar que o mundo deu um grande salto em todos os aspectos, principalmente no sentido intelectual. Então o ser humano do século XXI, ele vira o século, ele vira o milênio, já vai há 20 anos, já aconteceu há 20 anos, e ele ainda não encontrou a felicidade. Por que será? Então a doutrina espírita, filosofia, ciência e religião nos dá uma amplitude desse fato, desse entendimento. Porque nós colocamos, nós espíritos, em experiências terrenas, não corpos tendo experiências espirituais, é o contrário. Então nós somos espíritos imortais. Então os nossos valores essenciais, nossos valores devem ser valores espirituais. É lógico que a matéria é importante, é lógico que o corpo é importante, as coisas materiais, a casa, o carro, é lógico que tudo isso é importante, mas isso não nos traz felicidade. Então a doutrina espírita nos explica aqui, pessoas, coisas, posições sociais e lugares não nos trazem felicidade, nos trazem satisfação, ou, na melhor das hipóteses, momentos de felicidade. Mas o que é ser feliz? Ser feliz é ter um equilíbrio interior, é estar em paz com a própria consciência. Quando nós estamos em paz com a própria, sofrendo os nossos altos e baixos, claro, todo ser humano tem os seus altos e baixos, tem as suas fases, tem os seus ciclos. Então, a pessoa feliz é aquela pessoa que, independente do ciclo, do momento, da fase, da situação, ela se reconhece um espírito amado por Deus e amparado por Jesus. Eu vou dar um exemplo mais prático. A nossa vida é como uma onda. Ora você está aqui em cima, ora você está aqui embaixo. Ora você desce, ora você sobe. Então quando nós olhamos uma onda, nós vamos perceber que ela é idêntica em qualquer ponto. Ela não fica mais embaixo ou mais em cima. O tempo é igual em qualquer ponto. Mas o que acontece conosco então? Se a nossa vida é uma onda que tem altos e baixos, isso é a vida de todo ser humano. Mas o que acontece? Que nós não conseguimos muitas vezes aproveitar isso. Então a diferença entre um sábio e o ignorante na onda. Os dois estão na onda. Os dois têm momentos altos e momentos baixos. Momentos felizes e momentos infelizes, vamos chamar assim. O problema é que o ignorante, vamos falar assim, aonde ele estiver, ele está reclamando de alguma coisa. Ele está exigindo alguma coisa. Ele está cobrando alguma coisa. Veja, em que momento ele estiver, ele está sempre olhando o lado negativo, o lado pessimista, cobrando alguma coisa de alguém. Independente do momento que ele está. Então, se ele está subindo, se ele está na fase boa da vida, ele já começa a desconfiar de algumas coisas, ele passa a não acreditar em outras. E aí o que acontece? Ele acelera a sua descida. Ele acelera. Se você está num domingo com a família, numa confraternização, e está tudo bem, por que você não aproveita aquele momento? Por que vai trazer situações, comentários negativos? Por que vai estar preocupado com aquele problema que pode vir na segunda-feira? Muitas vezes nós passamos o domingo pensando no problema da segunda-feira. E aí quando não acontece o problema na segunda-feira, nós ficamos mais chateados ainda. Porque eu me preparei o domingo todo para o problema da segunda-feira e o problema nem era tão grande assim. Veja, perceberam? Você perde praticamente um momento de felicidade, de confraternização,
de solidarização, pensando em algo que pode acontecer ou não, mas você já vai imaginando o lado pior. Então você acelera a descida. E quando você está numa fase não tão boa, você pensa que pode piorar ainda, que as coisas podem se complicar ainda mais. Então o ser humano do século XXI, com toda a informação, ele não conseguiu ainda a chave da felicidade. Mas a chave da felicidade é um jeito diferente de olhar a vida, de olhar as situações. Entender que em qualquer momento que você esteja, você está aprendendo alguma coisa. A vida está te ensinando alguma coisa. As pessoas que estão ao seu lado não estão ao seu lado para te servir. Interessante, né? Porque nós queremos ser servidos a todo momento, a todo instante. Quando Deus nos criou, há bilhões de anos atrás, Ele trouxe uma matemática para que nós pudéssemos começar a pensar nessa matemática, nessa equação, nesse momento. Agora sim, nós estamos preparados psicologicamente, espiritualmente e emocionalmente para começar a pensar nessa questão. Até então, éramos crianças espirituais, éramos tratados como crianças. Agora nós já estamos na fase da adolescência, rebelde, mas já estamos na fase da adolescência. Mas a adolescência traz uma característica, porque você quer saber, você pergunta, você questiona, você não aceita. Então é um bom momento. Porque o Velho Testamento e o Novo Testamento eram histórias contadas para crianças. Estavam adaptadas às nossas necessidades. O ensinamento é muito mais profundo do que aquilo. Então era necessário utilizar de figuras de linguagem para que nós pudéssemos entender a essência. Agora, 2000 anos depois, é pegar todo aquele simbolismo e entender o que realmente Jesus quis dizer. Mas naquela época nós não teríamos condições para isso. Ele sabia disso. Mas agora é hora de a gente olhar para tudo isso, começar a olhar para tudo isso com outros olhos. Então, quando Deus nos criou, Ele sabia que nós seríamos uma tríade: corpo físico, corpo espiritual e espírito, como Allan Kardec nos traz, ok? Corpo físico, corpo espiritual e espírito. O corpo físico perecível, ele acaba, ele pode durar 80, 90, 100, 110, 120, 130 anos, mas é um tempo cronológico. Ele acaba, ele começa e termina, o corpo físico. Pode durar 120 anos, mas ele termina, assim como ele nasceu, ele vai morrer. E esse corpo físico é uma máquina perfeita, que levou bilhões de anos no laboratório da natureza para se formar como ele se formou. Então foram milhões e milhões e milhões de experimentações no reino mineral, vegetal, animal, para se chegar ao corpo humano. Então as doenças do corpo humano, quem produz é o espírito, não é o corpo. Porque o corpo é perfeito. Levou bilhões de anos, estagiando em todos os reinos. Espíritos muito superiores foram acompanhando o processo lento e gradativo de milhões e milhões de anos para que se chegasse num corpo físico perfeito. Uma máquina que teoricamente dura 100 anos. Teoricamente, 90, 110, 80, 120, média, 100 anos. Uma máquina para durar 100 anos. Vamos imaginar que hoje não existe uma máquina no mundo que dure 100 anos sem parar. Olha, interessante. Então, a máquina perfeita. Então, se ele tem doenças, é porque existe um componente dentro dele produzindo doenças. Um componente dentro dele, desarranjando as suas peças. Então, mas essa máquina, vamos falar um pouquinho do corpo físico agora? Para que ela possa ser uma máquina perfeita e atender todas as necessidades de mobilidade, ela precisa de alimento. Tudo que passar pelo sistema digestório e respiratório mantém essa máquina funcionando. Ela precisa de alimento. Você alimentando essa máquina adequadamente, coisa que muitas vezes nós não fazemos, mas se alimentássemos adequadamente,
ela precisa desse tipo de alimento. Tudo que passar pelo sistema digestório e respiratório. E por mais incrível que pareça, tá? Nosso principal alimento vem do sistema respiratório, não é do sistema digestório. Por mais incrível, a gente nunca percebemos isso. Mas o ar é muito mais importante do que o próprio alimento. Ok, então uma máquina para durar 100 anos, que se eu alimentar adequadamente, ela vai atender todas as necessidades. Todas as necessidades. Tá. Corpo espiritual, ou perispírito, é uma máquina. Também é uma máquina com todas as funções fisiológicas atuantes. Não falta nada, não sobra nada. Todas as necessidades fisiológicas, todas estão no corpo espiritual. Só que é um corpo que pesa, em média, 1000 vezes menos do que o corpo físico. Então, numa relação, se um corpo físico tem 80 quilos, o corpo espiritual é uma média, isso, tá? 80 gramas. Só para vocês terem uma ideia. Então, é uma máquina também, mas numa densidade muito menor, que também precisa de alimento. Se é uma máquina, se é um corpo, também precisa de alimento. É lógico que não é do mesmo alimento do corpo físico, devido à sua densidade. Então essa máquina, através dos centros de força, dos chakras, buscam essa energia. Então é uma energia muito sutil, adequada a essa máquina. Ela também, os 7 centros de forças espirituais principais, captam energia do Sol, da Lua, da natureza, do meio, e vai abastecendo essa máquina. E essa máquina, que não é perecível, mas ela é transformável. Nosso corpo espiritual não perece nunca, porém ele vai transformando ao longo da necessidade. Hoje nosso corpo espiritual é uma duplicata do nosso corpo físico, desse corpo físico. Na próxima reencarnação é uma duplicata do próximo corpo físico. Na reencarnação anterior era uma duplicata daquele corpo físico. Então é um corpo também, é uma máquina também, que precisa de alimento para funcionar, ok? Mas a questão aqui nem é do corpo físico, nem é do corpo espiritual. Do espírito imaterial, que não tem corpo, que não é uma máquina, que é sentimento, que é amor. Do que será que o espírito precisa, que é um alimento, que também é um alimento, para se manter funcionando, equilibrado? Interessante isso. Poderíamos pensar, precisa de amor. Sim, claro, evidente. Mas em que proporção? Em que proporção? Quando Deus nos criou, Ele colocou isso em 2 proporções diferentes. Então, quando se fala em felicidade ou infelicidade, nós vamos que atentar para essa conta, para essa equação. Então, eu vou criar uma imagem aqui para vocês entenderem. Então, o espírito é como se fosse uma fagulha, uma centelha, uma luz, ok? O mais próximo que a gente pode imaginar do espírito é uma luz. É quando a gente olhasse uma estrela no céu. A forma do espírito é como nós olhássemos uma estrela no céu. É lógico, isso é um simbolismo, só para a gente começar a entender alguma coisa. Essa fagulha, essa centelha, imagem e semelhança de Deus. Então a nossa imagem e semelhança está nisso, não é no corpo físico, não é no corpo espiritual, é no corpo, no espírito, na essência. Então na essência nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos criou, Ele sabia que o espírito seria a essência divina, seria o amor, que precisava receber e doar. Então esse espírito, essência, precisa receber amor e doar amor. Mas em que proporção? 50-50? Não. Deus não colocou dessa forma. Talvez seja uma das nossas maiores decepções, mas Ele não colocou dessa forma. Ele colocou 70-30. 70% você doa, você compartilha, 30% você recebe.
Então nós precisamos receber, claro, evidente, mas precisamos muito mais doar. Então vamos supor 2 vasilhas, ok? Vamos imaginar aqui na nossa frente 2 vasilhas. Uma cabe 70%, a outra cabe 30%, ok? Uma vasilha menor e uma vasilha maior, 2 recipientes. Por mais que o mundo te ofereça, por mais que as pessoas te amem, por mais que as coisas materiais não lhe façam falta, por mais que as posições sociais, tudo só cabe no recipiente 30%, porque é o receber. Por mais que pessoas te amem incondicionalmente, você tenha 50, 100, 500 pessoas te amando intensamente, por mais que a vida te ofereça todo o conforto que pode ser oferecido para um ser humano, os lugares mais lindos, as paisagens mais exuberantes, por mais que você chegue no ápice da sua evolução profissional, que você seja uma referência mundial, imagine essa situação, tudo isso é 30%. É 30%. Você é um eterno insatisfeito. Você está sempre querendo mais. Por que é 30%? É 30%. E as pessoas querem mais, e mais, e mais, e cobram, e exigem tudo de todos. E quando chega ao ponto de tudo e todos fazer exatamente o que aquela pessoa quer, ela é uma eterna insatisfeita. Eterna insatisfeita, nunca está contente, nunca está feliz. Nós conhecemos pessoas, que nos servem também como exemplo, que estão numa condição muito favorável em relação a uma série de situações comparada com a nossa, e quando você conversa um pouco com essas pessoas, você percebe que ela está insatisfeita. Insatisfeita com o quê? Olha, essa é a pergunta. Se ela não está passando por uma situação de saúde complicada, se ela não tem problemas financeiros, se ela tem, às vezes, a família toda muito bem estruturada, por que ela está insatisfeita? Qual é a causa da insatisfação? É os 30%. Quando Deus nos criou, Ele sabia que nós precisávamos receber, mas o Espírito, Ele precisa doar. Então a nossa felicidade consiste exatamente no compartilhar, em doar o nosso tempo, a nossa atenção, ajudar as pessoas, se preocupar com as pessoas, fazer algo a mais. É isso que alimenta. Esse é o nosso recipiente de 70%. Então, no planeta de provas e expiações, o egoísmo ainda é latente. O orgulho ainda é latente. Então as pessoas só querem receber. Querem que as coisas sejam feitas exatamente e milimetricamente do jeito delas. Elas querem ser atendidas sempre. Então ela entra no banco, ela quer ser a primeira a ser atendida. Ela para no posto de gasolina, ela fica irritada se tem alguns carros na frente dela. Olha interessante isso. Para tudo ela quer algo diferente. Esse algo diferente é o 30%. Ela quer receber. E por mais que isso aconteça, ela nunca estará satisfeita. Então Deus, quando nos criou nessa equação. Mas não dava para explicar isso há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás. Era necessário que agora, no século XXI, através da filosofia, da ciência, da neurociência, da psiquiatria, da psicoterapia, da psicologia transpessoal, nós pudéssemos entender que nós viemos aqui muito mais para doar do que para receber. Então as pessoas que doam mais, não importa o que seja, não importa o que seja, se doam de coração. Às vezes é um tempo, é atenção, é um abraço, é um sorriso, é uma cesta básica, não importa. Ela está pegando o seu lado divino e colocando para fora. Ela está alimentando os 70%. Alimentando os 70%. Veja, ela está indo exatamente a favor da sua essência. Exatamente o favor da sua essência, que foi criada para doar, para compartilhar, para favorecer as pessoas que estão à sua volta. No meio que nós fomos colocados, todos nós fomos colocados no meio. É interessante
essa analogia que eu vou fazer agora, porque nós vamos nos dois extremos. Primeiro extremo, o planeta Terra hoje tem aproximadamente 8,5 bilhões de pessoas encarnadas, como nós assim. 8,5 bilhões. Mas somos um total de 30 bilhões. O resto está desencarnado. Ok? Isso no planeta Terra. Você colocar isso nos outros planetas, colocar isso no nosso sistema, então esse número vai ficando muito, mas muito maior. Ok? Aí nós nos sentimos meio pequenos, quase desprezíveis dentro desse número. Dentro desse número. O que eu represento dentro desse número? Quase nada. Então, se eu olhar por esse ângulo, eu não vou me valorizar. Mas se eu olhar pelo ângulo de Deus, vai crescer em mim algo chamado autoestima. Por exemplo, na onde Deus me colocou hoje, ok? No meio que eu fui chamado a servir, a não a ser servido. Esse é um conceito, ok? Então, Deus me colocou no lugar para servir, para ser um agente facilitador, não um agente complicador. Ok? Deus me colocou ali para eu facilitar a vida das pessoas de alguma forma, não para eu complicar ainda mais a vida das pessoas. Ok? Então, se para um estranho e pede uma informação e eu facilito a vida daquela pessoa, naquele momento, olha o meu recipiente de 70%. Eu doei o quê? Aquela informação. Parece algo tão pequeno, mas Deus me criou para aquilo. Deus me criou exatamente para aquela informação naquele momento. Eu facilitei a vida daquela pessoa. Eu não compliquei ainda mais a vida daquela pessoa. Então, se eu parar para analisar aonde Deus me colocou no contexto, eu sou a pessoa mais importante do universo. Porque Ele confia em mim naquele contexto, naquele lugar, com aquelas pessoas. Eu sou o plano A de Deus. Olha, interessante isso. Deus não tem ninguém melhor do que eu para me colocar ali. É lógico que se eu não quiser, tem o plano B, tem o plano C, tem o plano B. Mas nesse momento, aonde Deus me colocou, é a minha melhor escola. É a oportunidade de servir de acordo com os meus recursos intelectuais, espirituais, materiais. Mas Ele me colocou ali porque Ele confia em mim. Ele acredita em mim. Ele sabe das minhas dificuldades, das minhas limitações. Mas Ele também tem a certeza das minhas potencialidades, das minhas virtudes. Por isso que Ele me colocou ali. Então, onde Deus nos colocou, nós somos a pessoa mais importante do universo. Desses 30 bilhões, nós somos a pessoa mais importante. Naquele lugar, naquela hora, naquele momento, para fazer aquilo. Veja. Então, Deus coloca os seus filhos no melhor local, adequado para o seu crescimento, para o crescimento das pessoas que estão à sua volta. Então, quando nós temos essa noção, nós vamos entender que felicidade não é receber, é principalmente doar. Alguém pode pensar, mas vamos supor, de forma hipotética, que ninguém me ame, ninguém me queira. Deus vai colocar um cachorro ou um gato na minha vida que vai me dar muito carinho. A gente sabe, quem tem gato, cachorro, sabe que é isso, ok? É o carinho de um animal. Então, Deus sabe da nossa necessidade de receber. Ele sabe que nós precisamos receber, ok? Então, de qualquer forma, nós vamos receber um abraço de uma criança, não importa, pessoal, não importa. Mas nós vamos receber aquela cota de carinho, de respeito e de amor que todos nós precisamos. E os caminhos de Deus são insondáveis. Só não quero imaginar o que Deus vai fazer. Às vezes a gente quer imaginar e fala para Ele o que Ele tem para fazer. É interessante, né? Interessante porque nós já fizemos isso. Deus tem que me atender do meu jeito, na minha hora, da minha forma. Então os caminhos de Deus são insondáveis. Não dá para prever o que Deus vai fazer. Como assim? É o finito querendo entender o infinito. Como? Como que o finito, algo que acaba, vai entender algo que não acaba? Não dá, foge de parâmetro. É o limitado querendo entender o ilimitado.
Não dá, não tem referência para nós. Então os caminhos de Deus são insondáveis, mas Ele sabe que nós precisamos receber carinho, respeito, abraço, não importa de onde venha, como venha, mas vai vir. Isso, não se preocupem, isso é com Deus, se preocupem com 70%. O que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas que estão à minha volta? Não importa, não é quantidade, pessoal, é qualidade. Às vezes uma informação para um estranho, às vezes é um sorriso para alguém, às vezes é um olhar amigo, às vezes emprestar o ouvido para que aquela pessoa possa desabafar, às vezes é uma ajuda material. Não importa, mas isso é o nosso recipiente de 70%. Felicidade está aí. A felicidade que nós começamos está na nossa capacidade de nos doar, de fazer o bem, de trabalhar a nossa essência, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente tem valor dentro de nós. Tudo o resto tem preço. Eu estou falando de valor, eu não estou falando de preço. Quanto custa uma amizade? Veja. E se a amizade aqui tem um valor inestimável, no plano espiritual, então você multiplica por 10. Mas quanto custa ter um amigo, ter uma amiga? Alguém que você confie? Veja, isso é o 70%. Então quando o ser humano começa a pensar, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Eu vim aqui para facilitar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Então a felicidade que eu tanto busco, que o mundo vem buscando há 10 mil anos, não encontrou e não vai encontrar, simples assim. Por quê? Porque vai buscar em coisas para ser atendidas, para receber. E por mais que receba, é 30%. Vamos fazer uma outra analogia. Nós com muita fome, depois de um dia inteiro de trabalho, ok? Você tem 2 pratos. Um tem 30% de alimento, o outro tem 70% de alimento. Se você comer 30%, você vai continuar com fome. O 70%, a fome que ficar é pequena. É assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Então o ser humano, ele quer ser amado, mas ele não quer amar. Ele quer receber, mas ele não quer doar. Olha que interessante. E o amor é interessante, né? Quando fala amor, amizade, afeto, carinho, né? Respeito. Quanto mais você dá, mais você tem. Então Deus também fez essa matemática. Quanto mais amor você dá, mais amor você tem. Quanto mais amizade você oferecer, mais amizade você terá. Veja, da onde está saindo, não é de lá para cá, é daqui para lá. É daqui para lá. Então, o que eu ofereço para o mundo? Talvez algumas pessoas não vão entender, faz parte, mas a maioria vai entender o recado. Então, felicidade é uma questão espiritual, consciencial. Por exemplo, nós já ouvimos falar de amor maternal, paternal, filial, conjugal, fraternal. Nós já ouvimos falar de todos os tipos de amor, ok? O amor mais puro não é o maior, mas é o mais puro. Eu vou brigar um pouquinho com as mães, né? Mas tudo bem. O amor mais puro não é o amor maternal, mais puro, ele é o maior, ele não é o mais puro. O amor mais puro que tem chama amor fraternal, amor de amigo. É o menos egoísta de todos. Pare para pensar que o amor de amigo é o amor mais puro, porque ele é o menos egoísta de todos. Você não prende, você não retém, você não quer mudar. Você pode ficar 10 anos sem ver seu amigo, que você fica muito feliz quando você vê. Não é assim que acontece? É uma felicidade muito grande, ele pode estar do outro lado do mundo. O amor maternal, paternal, filial é egoísta. Ele é egoísta, nós sabemos que é. O amor de mãe é grande? É, mas é egoísta. É tão grande que ela vira sogra. Ok? Vira, natural, mas é natural. Mas o amigo você não quer mudar.
Você quer ele exatamente do jeitinho que ele sempre foi. Você pode ficar 10, 15, 20 anos sem se ver, o amor não mudou, o carinho não mudou, a liberdade não mudou. Veja, olha que amor, chamado amor fraternal, amor de amigo. É o amor mais puro, porque não cobra. Toda cobrança fragiliza relações. Toda. Não existe nenhuma cobrança que não fragilize qualquer tipo de relação. A mesma relação de pai e filho, de mãe e nora, de irmãos, não importa. Cobrou, fragilizou. O amigo você não cobra. Olha que interessante. Você pode até brigar com ele de vez em quando, mas depois vocês se acertam. Então o amor de amigo é o amor mais puro que existe. Porque você dá o direito da pessoa ser exatamente o que ela é. Sem querer mudar, sem querer forçar, sem querer pressionar. Se ele falar que vai ficar 10 anos fora, você torce por ele ainda. Olha interessante isso. Olha que amor. Doação, amor de amigo é um amor de você quer ver ele bem, em qualquer momento, em qualquer situação, você está torcendo por ele, você não quer reter. Os outros amores, você quer reter, eles são egoístas. Então o amor de amigo tem a ver com felicidade também, amor fraternal, é o amor de amigo. Então quando se fala em amor, muitas vezes nós pensamos em reter alguma coisa, não. O amor é aquele que quem ama, liberta. Olha interessante, quem ama, confia. Quem ama faz o seu melhor, não o seu possível. Então felicidade tem a ver com isso. É uma postura interna da essência em relação ao mundo. Não é a personalidade falando com o mundo, mas é a individualidade falando com o mundo. É a nossa essência falando com o mundo. Do nosso jeito, da nossa forma. Sem comparações. Então, quando Jesus fala assim, o fardo é leve, é lógico que o fardo com Jesus é leve. Quanto pesa uma arroba? 15 quilos. Com Jesus, é mais leve ou é mais pesada? É igual, é 15 quilos? Não é. Talvez o peso seja o mesmo. Mas quem carrega uma arroba com Jesus, não sente quase o peso. Olha interessante isso, não sente quase um pequeno incômodo. Quem não carrega, quando eu falo Jesus, pessoal, eu não estou falando de um ícone religioso. Estou falando de uma essência divina. Eu estou falando de um amor, de um sentimento que se corporificou, que pôs uma roupa e nós chamamos de Jesus. Ok? Então quando eu falo com Jesus, eu não estou falando de um ícone religioso, de uma religião, qualquer coisa nesse sentido. Não, eu estou falando do nosso irmão mais velho. Eu estou falando do nosso modelo e guia. Eu estou falando daquele que corporificou, esteve como nós encarnado, sim, esteve, ok? Participou da comunidade como todos nós participamos, não fazia nada de diferente, tinha as mesmas necessidades, porém aquele espírito era diferente. O olhar dele era diferente. Ele não julgava ninguém, ele não condenava ninguém, ele não via diferenças. Veja, olha interessante. Dá para ser como Jesus? Dá. Eu não estou falando daquilo que ele fazia de extraordinário, pessoal. É interessante que nós, isso faz parte do nosso inconsciente coletivo. Quando nós lembramos de Jesus, nós lembramos das coisas extraordinárias que ele fez. Isso está gravado no nosso inconsciente coletivo. A doutrina espírita fala para a gente deslocar um pouco disso e olhar Jesus como ser humano. Como ser humano, da época que ele vivia. Ok? Muito mais difícil do que a nossa, sob todos os aspectos. Como que ele olhava para os idosos? Como ele olhava para as crianças? Como ele olhava para as pessoas menos favorecidas? Qual era o nível de preconceito que ele tinha? Veja, estou falando de um ser humano, guia e modelo da humanidade. Esse é um aspecto de Jesus muito pouco conhecido de nós. E nós não fazemos muita questão, mas é o aspecto mais importante. Como que Jesus era como ser humano? Como ele tratava os pais? Interessante. Qual é a relação que ele tinha com a natureza? Entenderam? Será que é tão difícil assim? Olhar a natureza com respeito? Respeitar os idosos?
ter um olhar carinhoso para as crianças. Será que é tão impossível fazer isso? Será que está tão longe da nossa capacidade? Visitar alguém no hospital, será que isso é extraordinário? Está fora da nossa capacidade? Interessante, né? Porque isso está dentro da nossa capacidade. Todos nós temos preconceitos? Sim. Dá para ir diluindo esses preconceitos? Claro que dá, é evidente que dá. Então, quando nós falamos de Jesus, do fardo leve, pessoal, tire um pouco essa ideia do ícone das coisas extraordinárias. Tire um pouco dessa ideia. Mas vamos pegar esse Jesus que amava a natureza, que respeitava os mais velhos, que ia visitar os doentes. Olha, interessante isso. Que se relacionava com a comunidade, sem querer modificar a comunidade, que respeitava as leis da época. Ele respeitava as leis da época. Ele não foi contra as leis da época. Desse ser humano. Então a nossa felicidade tem a ver com o lado humano de Jesus, do dia a dia de Jesus. Do dia a dia. Então a nossa felicidade consiste em exatamente trazer esse ensinamento para dentro de nós. Será que eu consigo? Evidente. Como? Abraçando mais, sorrindo mais, agradecendo mais, exigindo menos, cobrando menos ainda, servindo mais. Olha, interessante, sendo um agente facilitador, na oportunidade de visitar uma casa assistencial, seja lá qual for. Olha, interessante isso, parece que é tão simples. Isso está dentro de nós. Isso está dentro de nós em estado latente, só esperando uma oportunidade para eclodir. E as oportunidades acontecem todos os dias. Simplesmente todos os dias você tem a oportunidade de fazer o bem. Todos os dias, de um jeito ou de outro. É o recipiente dos 70%. É o recipiente de ser... Não é ser ingênuo, pessoal. Não. É você sim, razão, bom senso, discernimento. Às vezes, uma conversa um pouco mais enérgica, um pouco mais assertiva. Tudo isso faz parte. Jesus também fez isso. Mas quando nós entendemos o conceito que eu vim aqui muito mais para doar do que para receber, muito mais para ser um agente facilitador do que um agente complicador. Veja, o amor do século XXI é o amor perdão. Veja, é um amor muito difícil, porque nunca perdoamos. E perdoar é divino? Não. Perdoar é humano. Perdoar é humano. Os seres divinos, eles não perdoam, porque eles não se ofendem. Quem se ofendem é que precisa perdoar. No perdão você tem que trabalhar a inteligência e a humildade. Veja, a inteligência para saber o quanto é benéfico perdoar as pessoas, quanto isso traz de saúde para o meu espiritual, para o meu psicológico, para o meu emocional, para o meu físico. Uma pessoa só inteligente, ela perdoa. Mas quando você tem que pedir perdão, você usa humildade. Veja, trabalhando a humildade. Então o amor do século XXI é o amor perdão, onde você vai ter que ir contra o egoísmo, o orgulho, a prepotência, a arrogância. Você vai ter que reconhecer a sua falha. E olha que interessante, deve já ter acontecido conosco N vezes. Frente a uma situação X, seja ela qual for, você reconhece que você errou, que você se equivocou, você chega para a pessoa e pede perdão. Já repararam a reação da pessoa? Errei, desculpa. Olha quando as pessoas chegam para nós, olha, errei, desculpa. Qual é a nossa reação? A gente desarma. Completamente nós desarmamos. Você desarma as pessoas quando você reconhece que você errou, que você se equivocou e você está pedindo perdão. Interessante isso. E as pessoas nos desarmam quando elas vêm até nós, falam, errei, me equivoquei, me perdoe. Veja, isso é humano, tá? Isso não é divino, não. Isso não é divino, isso é humano. É o nosso estágio, é o nosso grande desafio. A nossa felicidade, para terminar,
está atrelada à nossa capacidade de perdoar e de pedir perdão. E começa muitas vezes pelo auto perdão. Uma boa noite a todos vocês. Meu muito obrigado.